A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui é o pastor Heber Ramos, é uma alegria muito grande tê-los aqui na nossa leitura bíblica diária. Nós estamos estudando o livro de Salmos e hoje nós iremos concluir o capítulo de número 12. Então eu convido você a olhar aí na tela do seu smartphone ou para sua Smart TV, computador, enfim, independente de onde você esteja ouvindo. Olhe para a tela e você vai ver aí a leitura, o texto bíblico, e vamos fazer então a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, socorro! Os homens retos estão desaparecendo depressa. É impossível achar um homem sincero entre o povo. Todos mentem a todo mundo, com a boca traiçoeira e com o coração fingido. O Senhor há de acabar com os que dizem mentiras, buscando lucros desonestos e vantagens pessoais. Destruirá os homens orgulhosos que dizem: com a nossa boa conversa, conseguiremos realizar todos os nossos planos. Além do mais, quem manda em nossa boca somos nós mesmos. Ninguém pode controlar nossas palavras. O Senhor dá a resposta. Eu entrarei em ação para acabar com a exploração dos pobres e com o sofrimento dos necessitados. Libertarei todos que desejam fortemente a minha salvação. As promessas do Senhor são dignas de confiança. Suas palavras são puras como a prata refinada 7 vezes. Sim, Senhor, temos certeza de que Tu nos salvarás dos perversos. Tu nos protegerás, embora os maus estejam em toda parte, porque a falta de caráter é considerada uma virtude pela sociedade. Muito bem, irmãos, nós vimos no áudio de ontem que Davi ele está aí pedindo socorro. Eu li na versão Bíblia Viva, que tem essa expressão Senhor, socorro. Em outras traduções fala salva-nos, salva-nos. E o salmista Davi, ele está direcionando esse poema aqui ao cantor mor, que eu expliquei ontem, que é a figura do diretor de música, o diretor do coral. E ele está aqui expressando a sua indignação com a situação pela qual ele está vivendo. O ambiente aqui é um ambiente de degradação. As pessoas estão vivendo uma vida longe da presença de Deus. Só tem mentirosos. Os homens estão desaparecendo depressa. Os homens retos, os homens fiéis. E ele fala: é impossível achar um homem sincero entre o povo. O sentimento de Davi aqui é como se fosse o mesmo sentimento de Elias. Elias, lá naquele contexto lá de Acabe, de Jezabel, ele achava que ele era o único fiel ali naquele cenário. E Deus fala: não, Elias, ainda tem 7.000 que não vão se dobrar diante de Baal. E aqui Davi está nessa situação. E nós ontem falamos sobre a questão da mentira. Ele fala aqui, todos mentem a todo mundo, com a boca traiçoeira e com o coração fingido. O Senhor há de acabar com os que dizem mentiras, buscando lucros desonestos e vantagens pessoais. Destruirá os homens orgulhosos que dizem. Olha o que os homens orgulhosos falavam. Dizia o seguinte: com a nossa boa conversa conseguiremos realizar todos os nossos planos. Ou seja, com a boa narrativa vamos falar aquilo que queremos falar, vamos inventar aqui a mentira que queremos inventar e tudo vai dar certo. E eles falam aqui: além do mais, quem manda em nossa boca somos nós mesmos. Ninguém pode controlar nossas palavras. E a pergunta é: quem manda em nossa boca? Quem manda na nossa boca? Uma vez o próprio Deus falou para Moisés: quem criou a boca do homem, Moisés? Foi quem que criou a boca do homem. Ou seja, quem criou a minha boca? Quem criou a sua boca? As palavras são controladas por quem? Por nós mesmos? Então nós temos que entender que quando nós proferimos mentira, estamos desagradando a Deus, até porque a única paternidade dada ao diabo é a mentira. É a única paternidade dada a ele. Quando ele fala, está falando dele próprio, que ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira.
E aqui, queridos, eu queria falar alguma coisa sobre esse tema, que a mentira, ela é um comportamento aprendido pelas crianças. E isso acontece porque elas são cercadas de adultos que mentem. Nós vemos que crianças hoje mentem por quê? Porque são cercadas por adultos que mentem. Então, o primeiro impulso para a mentira surge quando elas pretendem obter vantagens e privilégios. Quando uma criancinha quer obter vantagem e privilégio, às vezes mente por quê? Porque os adultos são mentirosos. Independentemente do porquê as pessoas mentem, é importante lembrar que a mentira traz danos a todos os envolvidos, inclusive ao mentiroso. Então, quais são alguns motivos que levam as pessoas a mentirem? Em primeiro lugar, um dos motivos que leva as pessoas a mentirem é a autodefesa. A mentira funciona nesse caso como autopreservação. Mesmo correndo riscos, ela aparece como mecanismo de proteção. A baixa autoestima, falta de autocontrole e outros motivos como ansiedade e depressão podem contribuir para essa necessidade de autodefesa pela mentira. Por isso que algumas pessoas mentem para ter a sua autodefesa. As pessoas mentem também por controle. Pessoas controladoras são adeptas da mentira. A ideia de manter o controle das situações faz com que a mentira pareça ser necessária para manter o poder. Nós vemos isso com muita frequência. Medo. Isso é um outro motivo. Por vários motivos, mentir equivale a não confrontar o problema diante de si. É mais fácil mentir do que decepcionar outra pessoa. Por exemplo, a fim de não perder a aceitação social e individual, sua imagem e reputação, a mentira acaba sendo o seu subterfúgio. Então as pessoas mentem por medo. Inclusão é um outro motivo. Sentir-se incluído em um grupo social ou fazer parte de algo para pessoas com estes déficits emocionais faz da mentira um verdadeiro remédio. Uma simples mentira pode virar uma fantástica história e aventura pessoal para ouvintes sedentos de experiências fantásticas. Então, as pessoas mentem por esse motivo. Outro motivo, para aumentar a verdade. Aumentar a verdade. As histórias reais contadas podem parecer por vezes insípidas e sem graças. A história real. Então, para não aparecer dessa forma, o que acontece? As pessoas criam, aumenta, as pessoas colocam o que não existia na realidade, começa a florear a realidade e criar memórias fascinantes. Por outro lado, também existe aquelas pessoas que contam histórias e mentiras, porque justamente elas adorariam que esses relatos fossem verdadeiros, sem ao menos terem acontecido. Então nós percebemos que a mentira é algo muito sério. O dicionário da língua portuguesa diz que mentira é a afirmação de algo que se sabe ou suspeita ser falso, não contar a verdade ou negar o conhecimento sobre alguma coisa que é verdadeira. A mentira é o ato de mentir, enganar, iludir ou ludibriar, ou seja, é algo intencional. Já que o mentiroso conhece a verdade, mas opta por falar outra versão. E assim vivia o salmista. Esse salmo aqui foi escrito há 3.000 anos atrás, mas ele é muito atual. Há uma matéria dentro da bibliologia perene atualidade da Bíblia. Ou seja, ela não desatualiza nunca. Ela não desatualiza nunca, ela está sempre atual. Então esse salmo é atual. Esse salmo é real, ele é atual. Estamos vivendo hoje diante de pessoas que mentem a todo mundo, com a boca traiçoeira, com o coração fingido. E aí é muito difícil imaginar um mundo ao nosso redor sem a existência da mentira. Ela está presente em todos os momentos da nossa vida.
E aí a gente acaba caindo nessa, porque outros mentem, nós acabamos mentindo. E psicólogos afirmam que antes, para entender porque as pessoas mentem, é preciso compreender a causa. Eu acabei de falar aqui alguns motivos pelos quais as pessoas mentem. Você pode... E o que o diabo começa a falar então no nosso coração? Você pode mentir, porque não há aquele que não peque. Não há aquele que não peque. E nós muitas das vezes nos apoiamos na passagem bíblica que está lá em 1 João 8, que diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, podemos se mentir. Muitos de nós estufamos o peito e dizemos: a própria palavra de Deus diz. Eu já nasci numa carne pecaminosa. Somos descendentes de Adão e todos nós pecamos. E o grande detalhe, isto é uma verdade. Isto é uma verdade. A Bíblia está dizendo que isso é verdade. Mas eu vou usar esse versículo para ficar mentindo a todo minuto, a todo instante. Então eu estou nesse mesmo grupo aqui do salmista Davi. É mais ou menos assim, irmãos. Imagine um baú e você vai colocar o nome desse baú de pecado, certo? E dentro desse baú tem todo tipo de pecado lá: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, pelégia, dissensões, heresias, inveja, homicídio, tem tudo lá, glutonaria. E também dentro desse baú tem mentira, porque mentira é um pecado. E lá dentro também tem mentira. Então, se uma pessoa perguntar assim, qual é o seu pecado? E você vai tirar do baú e falar assim: eu sou adúltero. Você acha que a pessoa vai falar assim facilmente: eu sou um adúltero? Eu sou um invejoso. Eu sou invejoso. Tudo que o outro tem eu quero. Eu sou um invejoso. Eu sou um idólatra. Eu sou um idólatra. E a pessoa vai falar assim: eu sou um mentiroso. Eu sou um mentiroso. Eu minto mesmo. Não, irmãos. As pessoas vão esconder isso. Vão deixar lá no baú, lá, escondidinho. Vão ficar mentindo. E vai falar assim: não, eu não sou mentiroso. Eu falo a verdade. Mas na verdade, está precisando de uma libertação. Porque mente a todo minuto, a todo instante. É um mentiroso. Então nós estamos diante de um salmo que Davi está falando: socorro, Senhor, socorro. Os homens retos estão desaparecendo depressa. É impossível achar um homem sincero entre o povo, pelo amor de Deus. O povo mente toda hora. Todos mentem a todo mundo, com a boca traiçoeira e com o coração fingido. O Senhor há de acabar com os que dizem mentiras, buscando lucros desonestos e vantagens pessoais. Então Davi está diante dessa angústia, porque os homens estavam mentindo a todo instante. E aí o que acontece? Você lembra do texto de Tiago 3, 5 e 6? Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, quantas pessoas demonstram desdém total para a palavra de Deus, acreditando que pode conseguir seus objetivos e até mudar o mundo pelos seus discursos de mentira, discursos de inverdades. Não há verdade nas palavras. Quantas se acham espertas e capazes de manipular outros com seus pecados e escapar às consequências dos seus atos de injustiça e crueldade. Então, irmãos, o que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo que essas pessoas estão levando vantagem no contexto, na vida aqui. Nessa vida aqui estão levando vantagem, mas devemos confiar, como fez Davi, na capacidade e intenção de Deus de trazer a justiça, protegendo os inocentes e castigando os perversos. Então essa confiança se torna evidente nesse poema. Por quê? Olha o versículo 5.
O Senhor dá a resposta. Eu entrarei em ação para acabar com a exploração dos pobres e com o sofrimento dos necessitados. Libertarei todos que desejam fortemente a minha salvação. Então, no versículo 5, nós vemos aqui a resposta de Deus. Ele ouve as súplicas desesperadas das vítimas e se levanta para salvar esses inocentes. As palavras dos homens falsos podem desafiar a autoridade do próprio Deus, mas eles não prevalecerão. Então Davi continua com uma afirmação da qualidade das palavras de Deus em contraste total com as palavras mentirosas dos homens cruéis. E ele fala: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada, em cadinho de barro, depurada 7 vezes. E aí no versículo 6 fala: as promessas do Senhor são dignas de confiança. Suas palavras são puras, como a prata refinada 7 vezes. Em outras traduções fala: prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. O cadinho de barro é o forno, usado para esquentar a prata e purificar as impurezas. A linguagem empregada nesse versículo nos lembra da descrição das palavras de Deus em outro salmo. Qual é o salmo? 19:10, que fala: são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, o destilar dos favos. Há, porém, uma diferença na ênfase dos dois salmos citados. No Salmo 19, Davi frisou o valor das palavras de Deus para guiar seus servos, mas o foco do Salmo 12 está na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Nesse caso, a promessa é de responder às petições dos inocentes e trazer justiça contra os malfeitores. Então nós vemos aqui que Davi está vendo uma luz no fim do túnel. E nos últimos versículos aqui, diz a palavra do Senhor: sim, Senhor, temos certeza que Tu nos salvarás dos perversos. Tu nos protegerás. Ou seja, ele está vendo uma luz no fim do túnel. Ele tem certeza de que Deus dará vitória contra esse bando de mentirosos. Pessoas falsas, pessoas que têm um coração voltado para o mal, boca traiçoeira, coração fingido. E ele fala: Senhor, Tu irás nos salvar dos perversos. Tu irás nos proteger desse povo maligno. E o 8 termina: embora os maus estejam em toda parte, Tu nos protegerás. Embora os maus estejam em toda parte, os maus estão em toda parte, mas Tu nos protegerás, porque a falta de caráter é considerada uma virtude pela sociedade. Não é assim, irmãos? A falta de caráter se tornou uma virtude na sociedade. Que coisa terrível. E aí nós podemos ver o quê? Atualmente, a perversidade é exaltada e a santidade de Deus e dos seus seguidores é visto como motivo de zombaria. Os honestos, os homens de bem, os homens fiéis, são vistos como bobos, e os enganadores como espertos. Olha só, os homens honestos são vistos como bobos e os enganadores como espertos. A corrupção permeia a sociedade de cima para baixo. Mas devemos lembrar, irmãos, que apesar da blasfêmia de homens, Deus continua sendo perfeito, o santo juiz de todos. Então nada escapa à sua atenção. Quando ele diz que vai julgar, podemos ter certeza disso, pois a sua palavra é pura, como prata refinada. A sua palavra é pura, como prata refinada. Então que possamos ser homens fiéis a Deus, homens justos, homens honestos, homens que falam a verdade, irmãos. Que falemos a verdade em nome do Senhor Jesus. E que se esse mal está em nossa vida, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos cure, que nos liberte, que nos abençoe. Fala: Senhor, tire esta palavra mentirosa dos meus lábios. Senhor, não me deixe ficar nessa prática de mentira. Tire, Senhor, do meu coração todo o mal.
e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado na sua vida. Meus queridos, terminamos aqui o Salmo de número 12. E amanhã, se Deus assim permitir, retornaremos para comentar o Salmo de número 13. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.